No Dia das Mães, meu filho me deu apenas um presente velho, mas eu já tinha segredos. A cozinha estava em silêncio, exceto pelo barulho constante da cafeteira. O cheiro forte de café invadia o ar, uma tentativa desesperada de cortar a tensão que pairava. Era Dia das Mães, e enquanto eu olhava pela janela, a luz do sol brilhava em um dia que deveria ser especial, mas meu coração doía. Ouvia passos leves, mas nenhuma palavra. Ele entrou, um sorriso nervoso nos lábios. E nas mãos, um embrulho desgastado. Um presente. Meu filho havia escolhido a coisa mais simples e antiga que poderia imaginar. Uma xícara de cerâmica, manchada, com um desenho fora de moda. Um objeto que não tinha valor, mas para ele parecia simbolizar algo. Tentei não deixar que minha frustração transparecesse. O que era isso, senão um lembrete de que para ele eu era apenas uma fonte de recursos? O nó na garganta aumentava. Passei a noite em claro, lembrando de décadas de sacrifícios invisíveis. A maioria de. O silêncio na casa se tornava ensurdecedor, repleto de sentimentos não ditos e oportunidades perdidas. Decidi que estava na hora de mudar tudo, com um aperto no coração e uma determinação que eu não sabia que ainda tinha. Cancelei minha ajuda financeira. Fechei a torneira das compensações. Chega, pensei. A mudança era necessária. Precisava ir embora, buscar um novo começo. Um lugar à beira-mar me chamou. Queria descobrir quem eu realmente era, além da mãe sacrificada. Mas mesmo em meio a tanta dor, nunca esperei que ele apareceria. Com o tempo, a linha entre nós havia se tornado um desfiladeiro. Uma tarde ensolarada, quando a brisa marítima me envolvia, a campainha tocou. Quando abri a porta, vi seu rosto. Estava nervoso, os olhos desviando, cheios de arrependimento. Ele segurava algo nas mãos, um pequeno embrulho. Mas este tinha um ar diferente. Era um presente, mas não era um objeto antigo, e sim algo feito por ele. Um gesto carregado de emoção e um pedido tímido de perdão. Enquanto observava, algo mudou dentro de mim. O amor verdadeiro também passa pelo aprendizado de se desvincular. A xícara velha não importava mais. Ela havia se transformado em um símbolo de algo que ainda não compreendia. O que aquele presente representava? Poderia ser o início de uma nova ligação? Uma chance de recomeçar? E no fundo da minha mente, o mistério dos segredos que eu ainda guardava começava a surgir, como sombras na luz do entardecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto observava, meu filho segurando o embrulho feito à mão, uma onda de emoção atravessou meu peito. Mas antes que eu pudesse dar um passo à frente e acolhê-lo, um giro inesperado na trama da vida nos atingiu. O barulho do mar ao fundo parecia distante. Então, a campainha tocou novamente. Desta vez, não era só a brisa que entrava pela porta. Era um peso, uma pressa estranha. Quem mais poderia ser? Pensei. Com um frio na barriga, abri a porta. Um homem estava ali, com uma expressão tão familiar que o reconhecimento veio como uma facada. Era Leopoldo, meu ex-marido, aquele que eu pensava não ver mais.
A cela da nossa separação parecia ter se rompido. Ele estava pálido, com olhos aflitos. Eureka! Eu preciso falar com você. É urgente. A voz dele tremia. O presente que meu filho segurava pareceu perder sua importância, como se o tempo tivesse parado. Meu filho olhou para mim, a confusão estampada no rosto. Eu estava paralisada, um nó se formando na garganta. Leopoldo sempre teve essa habilidade de trazer à tona antigas inseguranças, traumas mal resolvidos. O que você está fazendo aqui? Eu disse, tentando controlar a raiva. Eu não tenho muito tempo. É sobre dinheiro, e você, e o nosso filho. Ele gesticulou nervosamente, como se tentasse encontrar as palavras certas em um mar de emoções. A tensão no ar estava palpável. Você precisa saber que ele não é só seu filho. As palavras ecoaram na sala, pesadas como chumbo. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Perguntei, nem esperando o zumbido de algum tipo. Alguma explicação. A confusão começou a se transformar em alucinação. Ele é meu filho também. Dono, eu sou o pai. O mundo ao meu redor desabou em silêncio. O eco das ondas se apagou, e uma câmara de sombras envolveu a realidade. Nenhum pai teria a audácia de fazer uma revelação assim sem fundamento. Você não sabia? Eu fiz um teste de DNA quando ele era pequeno. Tudo isso é... Minhas mãos começaram a tremer. Mas como você pode dizer isso agora? Por que você não veio antes? A dor que eu sentia se misturou com indignação. Um caos de lembranças não resolvidas. O presente feito à mão do meu filho agora parecia uma farsa. Uma piada cruel do destino. Meu filho estava aturdido, tentando entender a maré de emoções ao seu redor. Os olhares se cruzaram. Leopoldo, uma sombra do passado, e meu filho, portador de um futuro incerto. Eu precisava colocar um fim nisso. Você não pode entrar na vida dele agora. Depois de tudo que você fez. Minha voz saiu baixa, mas a dor na minha garganta estava explodindo em razão de uma dor ignorada por anos. Com os olhos d'água, meu filho perguntou: O que está acontecendo, mãe? Não havia palavras suficientes para explicar. O quebra-cabeça da nossa vida se desmontava aos poucos, revelando peças que nunca percebi serem importantes. Leopoldo hesitou, a complexidade da situação envolvendo-nos em uma teia estreita. Algo estava se formando nas sombras. Um segredo não revelado, uma verdade ainda mais profunda. Uma decisão crítica se aproximava, e eu sabia que mudar tudo exigiria coragem. Olhei para meu filho, para o homem à minha porta, e percebi que, de fato, estava prestes a entrar em um novo capítulo de nossas vidas, mesmo que ainda não soubesse a que custo. A última fé. Se é verdade que eu supunha saber, fosse só uma pátiga história. Meu coração disparou novamente, enquanto as ondas do mar continuavam a quebrar ao fundo, indiferentes ao turbilhão de emoções que agora se desenrolava em minha vida. Meu coração estava a mil, enquanto o olhar de Leopoldo e o de meu filho se cruzavam. O tempo parecia ter congelado, e o ar ao nosso redor estava denso. A confusão na expressão de meu filho me deixou ansiosa. O que Leopoldo acabara de dizer ecoava em minha mente, confundindo tudo o que eu acreditava saber. Não pode ser, murmurei, a voz falhando. O que ele queria dizer com meu filho também? As palavras dele eram como lâminas cortantes, precisas e dolorosas. Meu filho piscou, perdido entre nós. Mãe, o que está acontecendo? Por que ele está falando assim? Eu olhei para o meu filho, um misto de amor e dor se aglomerando dentro de mim. Queria protegê-lo de mais um projeto falido. Mas como explicar que estava sendo arrastada de volta à vida que deixei para trás? É complicado, querido. Consegui articular, mas o medo na minha voz era inconfundível. Sim. Complicado para você, mãe, e estranhamente fácil para ele. Meu filho disparou, a frustração emergindo. Era um golpe. Que ele pensava?
Que eu não sabia? Que me deixaria moldar meu passado a meu bel prazer sem consequências? E foi nesse clima de explosão que a campainha tocou de novo. O som me deixou atordoada. O que mais poderia acontecer? Uma sombra de desespero envolveu a casa. Quem agora? Leopoldo rosnou e minha curiosidade se transformou em ansiedade. Corri até a porta e encontrei uma mulher desconhecida. Seu rosto tinha uma expressão de urgência, mas não havia tempo para isso. Desculpe, é urgente. Eu preciso falar com você, Eureka. Ela disse ofegante. Um tranco na realidade. Sua presença ali era um golpe na linha do tempo que eu conhecia. Leopoldo, meu filho, e essa estranha, como tudo se conectava? Quem é você? Perguntei, a voz tremendo. Sou Clara, estou aqui por causa de uma questão sobre o DNA do seu filho. É muito urgente. Ela disse, os olhos arregalados. Cada palavra parecia uma nova peça de um quebra-cabeça, que eu não estava pronta para montar. Que questão? Respondi, cada sílaba se arrastando pela tensão no ar. A verdade pode salvar ou destruir. Ele não é só o filho de Leopoldo. A situação é mais complexa do que imagina. Seu filho, ele também é meu. A sala ficou em silêncio. Meu coração parou. Que jogo era aquele? Eu olhei de um rosto para o outro. Leopoldo, murmúrio, quase gritado. Clara, você não pode. As palavras dela se chocaram com a realidade que eu tinha construído durante anos. O que eu esperava que fosse uma reconciliação, logo se tornava um emaranhado de segredos. Meu filho, com um olhar tão confuso, parecia perdido em um mar de informações que nem eu podia entender. Isso não pode acontecer. Você está mentindo, gritei. As peças de um quebra-cabeça tão delicado começavam a desmoronar. Eu teria vindo antes, mas a vida teve seus caminhos difíceis. Clara justificou. E uma pontada de dor cruzou meus pensamentos. Era a mesma história, o mesmo sofrimento. Não é possível. Temos que... Minha voz se esvaiu. Eu precisava de explicações, mas as palavras pareciam presas na garganta. Uma verdade que poderia arrasar tudo estava revelando uma nova camada de confusão. Meus olhos buscaram a segurança do meu filho, mas ele estava em choque. O presente feito à mão agora parecia uma peça de um quebra-cabeça muito maior, e eu não sabia se estava pronta para juntar os fragmentos. Aquela não era apenas uma revelação. Era uma bomba, uma nova verdade que poderia destruir ou reconstruir tudo. Olhei para Leopoldo, para Clara e então para meu filho, perguntando-me, quase em pânico, o que iria a seguir. O peso da incerteza martelava em minha mente. E agora, o que eu faria com toda essa verdade? O silêncio pesado na sala se intensificou. Clara, com os olhos arregalados, esperava que eu reagisse. Meu filho olhava para mim, depois para ela, confuso, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. A revelação dela pairava no ar, uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei, a voz mansa, mas o coração potente. Antes que Clara pudesse responder, Leopoldo interferiu. Não acredita nela, Eureka. Essa mulher só quer complicar mais as coisas. Ele gritou, a raiva queimando em suas palavras. Mas eu podia ver um medo nos olhos dele. Algo estava prestes a se desenrolar. Uma realidade que eu não estava preparada para encarar. Mas eu não estou mentindo, Clara protestou, sua voz subindo. Ele realmente é meu filho também. Eu não pude vir antes porque eu estava lutando sozinha. Foi uma época difícil e o pai dele nunca quis me incluir na vida dele. Meu estômago se revirou. Meu filho, que estava ali no meio, tinha duas mães agora? E o que isso significava? O presente que ele fez, um gesto tão puro, agora parecia ensopado em uma complexidade angustiante. Mas como você sabe disso? Perguntei, tentando manter a calma. Como você pode ter certeza? Eu fiz um teste, assim como Leopoldo.
Quando o vi pela primeira vez, soube. E apenas agora consegui reunir coragem para vir aqui e falar com você, ela disse, a sinceridade despedaçando a tensão no ar. As peças começaram a se encaixar de um jeito distorcido e terrível. Que mente é essa? Como você se atreve a entrar na nossa vida depois de tudo? Leopoldo disparou, sua voz tremendo. Mas uma coisa era clara. A raiva dele não era apenas por Clara. Havia um pavor disfarçado, um medo que não conseguia ignorar. Meu filho ainda estava tentando entender. Mãe, isso é verdade? Eu tenho mais uma mãe? A pergunta dele cortou o ar como uma faca. O desespero na voz dele. O desespero que eu própria sentia. Era tudo confuso e intensamente doloroso. Com a voz embargada, tentei responder. Isso é complicado, amor. Precisamos de mais informações. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas, mesmo eu não entendia o que estava dizendo. O chão abaixo dos meus pés estava se desmoronando. Então, algo inesperado aconteceu. A campainha soou novamente, e desta vez o som estava com um tom insólito, como se fosse um chamado em meio ao caos. O coração disparou. O que mais poderia acontecer? A presença de Clara e Leopoldo já era um furacão. Com um nó na garganta, eu fui até a porta e abri. Uma figura alta estava ali, com uma expressão tensa e familiar. Era um homem que eu nunca pensei que veria novamente. Mariano, meu irmão mais velho, de quem eu não tinha notícias há anos. Ele parecia pálido, os olhos radiantes com medo e preocupação. Eureka! Preciso que você me ouça. É sobre Clara. Ele começou, ofegante. E naquele momento, a atmosfera na sala virou novamente. Senti que tudo estava se encadeando de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Você não pode estar aqui, eu gritei, sem saber o que viria em seguida. As peças do meu passado começavam a se misturar com o presente, de um jeito que não fazia sentido, como tinta em água. E a verdade, que já parecia insuportável, estava prestes a se revelar ainda mais devastadora. Receio, Eureka! Eu sou o pai de Clara! Mariano disse. A expressão de terror em seu rosto era clara. O silêncio seguiu, como um eco distante. A sala tornou-se um palco de segredos, perfeitamente caóticas e impossíveis de decifrar. Resultando em um emaranhado ainda mais complexo, a luz fria da realidade começou a infiltrar-se. Eu olhei para os rostos de Leopoldo, Clara e meu filho. As peças estavam lá, mas eu não sabia como montá-las. Tudo isso é uma farsa? O que mais me esconderam? Eu gaguejei, quase em um sussurro. Leopoldo, agora pálido, levou a mão ao rosto. Clara ficou paralisada, enquanto meu coração batia descontroladamente. Então a pergunta subiu em minha mente como um grito. Quem sou eu realmente? E quem são eles para mim? E a incerteza, como ondas formando e quebrando, tomou conta. Estávamos diante de um abismo, e cada um de nós sentia que podia cair a qualquer momento. O que aconteceria a seguir? A única certeza era a confusão crescente e o mistério sombrio que nos cercava. O silêncio pesado na sala se intensificou. Clara, com os olhos arregalados, esperava que eu reagisse. Meu filho olhava para mim, depois para ela, confuso, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. A revelação dela pairava no ar, uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. A voz mansa, mas o coração potente. Antes que Clara pudesse responder, Leopoldo interferiu. Não acredita nela, Eureka.
Essa mulher só quer complicar mais as coisas. Ele gritou, a raiva queimando em suas palavras. O medo nos olhos dele era evidente. Algo estava prestes a se desenrolar. Uma realidade que eu não estava preparada para encarar. Mas eu não estou mentindo! Clara protestou, sua voz subindo. Ele realmente é meu filho também. Eu não pude vir antes porque eu estava lutando sozinha. Foi uma época difícil e o pai dele nunca quis me incluir na vida dele. Meu estômago se revirou. Meu filho que estava ali no meio tinha 2 mães agora. E o que isso significava? O presente que ele fez, um gesto tão puro, agora parecia ensopado em uma complexidade angustiante. Mas como você sabe disso? Perguntei, tentando manter a calma. Como você pode ter certeza? Eu fiz um teste, assim como Leopoldo. Quando o vi pela primeira vez, soube. E apenas agora consegui reunir coragem para vir aqui e falar com você. Ela disse, a sinceridade despedaçando a tensão no ar. As peças começaram a se encaixar de um jeito distorcido e terrível. Que mente é essa? Como você se atreve a entrar na nossa vida depois de tudo? Leopoldo disparou, sua voz tremendo. Mas uma coisa era clara, a raiva dele não era apenas por Clara. Havia um pavor disfarçado, um medo que não conseguia ignorar. Meu filho ainda estava tentando entender. Mãe, isso é verdade? Eu tenho mais uma mãe? A pergunta dele cortou o ar como uma faca. O desespero na voz dele, o desespero que eu própria sentia. Era tudo confuso e intensamente doloroso. Com a voz embargada, tentei responder. Isso é complicado, amor. Precisamos de mais informações. Precisamos entender o que está acontecendo. Uma nova onda de vertigem subiu pela minha cabeça, mas mesmo eu não entendia o que estava dizendo. O chão abaixo dos meus pés estava se desmoronando. Então algo inesperado aconteceu. A campainha soou novamente. E o som estava com um tom insólito, como se fosse um chamado em meio ao caos. Meu coração disparou. O que mais poderia acontecer? A presença de Clara e Leopoldo já era um furacão. Com um nó na garganta, eu fui até a porta e abri. Uma figura alta estava ali, com uma expressão tensa e familiar. Era um homem que eu nunca pensei que veria novamente. Mariano, meu irmão mais velho, de quem eu não tinha notícias há anos. Ele parecia pálido, os olhos radiantes com medo e preocupação. Eureka, preciso que você me ouça. É sobre Clara. Ele começou, ofegante. E naquele momento, a atmosfera na sala virou novamente. Senti que tudo estava se encadeando de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Você não pode estar aqui. Eu gritei sem saber o que viria em seguida. As peças do meu passado começavam a se misturar com o presente de um jeito que não fazia sentido como tinta em água. E a verdade, que já parecia insuportável, estava prestes a se revelar ainda mais devastadora. É sério, Eureka! Eu sou o pai de Clara! Mariano disse. A expressão de terror em seu rosto era clara. O silêncio se impôs como uma sombra pesada. Minha cabeça girava. O que ele havia dito? O que isso realmente significava? As palavras dele ecoaram na sala como um trovão. Meus olhos se arregalaram e senti que o chão que eu pensava ter sob meus pés se dissolvia. Clara e Mariano, juntos? Olhei de um para o outro. As peças estavam lá, mas eu não sabia como montar. Você está brincando! Isso não pode ser verdade! Eu quase gritei, a revolta subindo como uma tempestade em mim. Meu filho olhava agora entre nós três, como se estivesse no meio de um furacão.
Na verdade, não é só isso. Mariano continuou, seu tom de voz agora mais baixo. Eu não sou apenas o pai de Clara. Eu sou também o seu pai, Eureka. E a história toda é mais complicada. Tudo é interligado de uma forma que você nunca soube. Meu mundo desabou. Minhas pernas fraquejaram e percebi que estava prestes a cair. O que ele havia dito era como uma faca, cortando todos os laços que eu pensava ter. Eu olhei incrédula e as perguntas começavam a girar na minha mente como uma tempestade. Como? Por que você nunca me disse? Porque eu tinha que proteger você e Clara. Você não estava pronta para saber. A verdade é... A voz dele falhou, como se o peso da revelação fosse demais. No fundo, uma nova realidade começava a se formar. E tudo o que eu sabia sobre meu passado, sobre quem eu era, esmoronava. Eu estava prestes a entrar em um novo abismo. A tensão era palpável e não havia outra saída. Tudo o que eu pensava ser verdade agora parecia uma ilusão. Era uma reviravolta chocante, um novo jogo que começava, e eu mal podia suportar a ideia. O que você quer dizer com isso? Perguntei, a voz trêmula. Porque agora, a vida de todos nós estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia vir à tona? O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Cada uma das palavras de Mariano reverberava em minha mente como um eco distante. Ele disse que era meu pai e que Clara era também sua filha. Um turbilhão se formava e nada do que acreditava ser verdade fazia sentido agora. Um grito estrangulado escapou da minha garganta. Eu só queria entender. Mas as peças se misturavam em um quebra-cabeça enigmático que nunca pedi para resolver. O olhar de meu filho estava fixo em mim, petrificado, sua confusão refletindo a minha. Mãe, isso é verdade? Eu não sei, amor, respondi a voz falhando. O que eu podia dizer? Minhas mãos tremiam. Mariano, como você pode fazer isso? Como você escondeu tudo? Perguntei, me voltando para ele, lágrimas começando a se acumular em meus olhos. Eu fiz o que achei que era certo. Foi para proteger você e Clara, respondeu ele, suplicante. E os segredos, eles estão mais interligados do que você imagina. A vida de todos nós é como uma teia de mentiras. E agora você precisa saber. Do outro lado, Clara olhava com ternura, mas eu via as sombras da insegurança em seu rosto. Como assim escondidos? Que mais vocês estão deixando de mim? Eu disse, desespero transparecendo. Juro que podia sentir o chão sumindo sob meus pés. Leopoldo, que até então parecia em estado de choque, agora se adiantou, a raiva crescendo dentro dele. Chega! Você não pode simplesmente entrar na vida deles do jeito que quiser. Nós éramos uma família. Você não tem o direito de se intrometer, Mariano. A tensão aumentava e minha cabeça girava. Ele não é só seu filho. Nunca foi. Esse garoto é meu. A última frase dele explodiu no ar e eu senti o sangue correr para o meu rosto. Antes que eu pudesse responder, uma sombra passou pela janela e uma luz brilhante invadiu a sala. Um carro parou abruptamente do lado de fora e a campainha tocou de novo. Um arrepio percorreu minha espinha. Que mais poderia acontecer? Com o fôlego preso, caminhei lentamente até a porta, cada passo pesando como chumbo. Abri devagar e lá estava uma mulher, com expressão tensa e apressada. Desculpa, posso entrar? Eu preciso falar com você, Eureka. A voz dela estava trêmula e o terror em seus olhos fez meu coração acelerar ainda mais. Quem é você? Perguntei, mas minha mente já começava a formular hipóteses aterradoras. Meu nome é Rita. Eu preciso falar sobre o passado. Ela disse, entrecortada, como se estivesse fugindo de algo. Antes que eu pudesse questionar, ela olhou longe, como se estivesse escutando algo que nós não conseguíamos.
Um som de sirenes começou a ecoar ao fundo, atravessando as conversas frenéticas na sala. A atmosfera tornou-se ainda mais carregada, como se uma tempestade estivesse se formando. Mariano parecia ter congelado, e Clara olhava para ela com um olhar que transparecia reconhecimento. Rita! Não! Você não deveria estar aqui, ela disse, a voz tremendo. Eu tinha que vir. É sob o teste de Delia. Você não sabe tudo. Rita soltou de uma vez, e a sala inteira pareceu parar. Cada um de nós estava preso em um suspense feito de dúvidas e incertezas. Que teste? Eu interrompi, assustada. A ideia de mais segredos me consumia. O que mais havia sido guardado de mim? Mas a mulher parecia determinada, como se a revelação estivesse à beira de explodir. Seu filho, ele, não é o único que pode estar envolvido. Eu também fiz um teste. E o resultado precisa ser revelado antes que seja tarde demais. E naquele momento, tudo começou a desmoronar. O que significava isso? Meu coração batia descontrolado. E o que eu pensava que era uma simples tarde de revelações familiares, agora se tornara em um labirinto de confusão e dor. Segredos? Que tipo de segredos? Perguntei, quase sem voz, o desespero prenunciando a tempestade que se aproximava. E com isso, o clima na sala virou de um modo que nem eu esperava. O futuro e o passado estavam prestes a se colidir de uma maneira que deixaria tudo em ruínas. Será que ainda poderíamos nos reconstruir? O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Cada uma das palavras de Mariano reverberava em minha mente como um eco distante. Ele disse que era meu pai e que Clara era também sua filha. Um turbilhão se formava e nada do que acreditava ser verdade fazia sentido agora. Um grito estrangulado escapou da minha garganta. Eu só queria entender. Mas as peças se misturavam em um quebra-cabeça enigmático que nunca pedi para resolver. O olhar do meu filho estava fixo em mim, petrificado, sua confusão refletindo a minha. Mãe, isso é verdade? Eu não sei, amor, respondi, a voz falhando. O que eu podia dizer? Minhas mãos tremiam. Mariano, como você pode fazer isso? Como você escondeu tudo? Perguntei, me voltando para ele, lágrimas começando a se acumular em meus olhos. Eu fiz o que achei que era certo. Foi para proteger você e Clara, respondeu ele, suplicante. E os segredos, eles estão mais interligados do que você imagina. A vida de todos nós é como uma teia de mentiras. E agora você precisa saber. Do outro lado, Clara olhava com ternura, mas eu via as sombras da insegurança em seu rosto. Como assim escondidos? Que mais vocês estão deixando de mim? Eu disse, o desespero transparecendo. Juro que podia sentir o chão sumindo sob meus pés. Leopoldo, que até então parecia em estado de choque, agora se adiantou, a raiva crescendo dentro dele. Chega! Você não pode simplesmente entrar na vida deles do jeito que quiser. Nós éramos uma família. Você não tem o direito de se intrometer, Mariano. A tensão aumentava e minha cabeça girava. Ele não é só seu filho. Nunca foi. Esse garoto é meu. A última frase dele explodiu no ar e eu senti o sangue correr para o meu rosto. Antes que eu pudesse responder, uma sombra passou pela janela e uma luz brilhante invadiu a sala. Um carro parou abruptamente do lado de fora e a campainha tocou de novo. Um arrepio percorreu minha espinha. Que mais poderia acontecer? Com o fôlego preso, caminhei lentamente até a porta.
cada passo pesando como chumbo. Abri devagar e lá estava uma mulher, com expressão tensa e apressada. Desculpa, posso entrar? Eu preciso falar com você. Eureka! A voz dela estava trêmula e o terror em seus olhos fez meu coração acelerar ainda mais. Quem é você? Perguntei, mas minha mente já começava a formular hipóteses aterradoras. Meu nome é Rita. Eu preciso falar sobre o passado, ela disse, entrecortada, como se estivesse fugindo de algo. Antes que eu pudesse questionar, ela olhou longe, como se estivesse escutando algo que nós não conseguíamos. Um som de sirenes começou a ecoar ao fundo, atravessando as conversas frenéticas na sala. A atmosfera tornou-se ainda mais carregada, como se uma tempestade estivesse se formando. Mariano parecia ter congelado, e Clara olhava para ela com um olhar que transparecia reconhecimento. Rita, não, você não deveria estar aqui, ela disse, a voz tremendo. Eu tinha que vir. É sobre o teste de DNA. Você não sabe tudo. Rita soltou de uma vez e a sala inteira pareceu parar. Cada um de nós estava preso em um suspense feito de dúvidas e incertezas. Que teste? Eu interrompi, assustada. A ideia de mais segredos me consumia. O que mais havia sido guardado de mim? Mas a mulher parecia determinada, como se a revelação estivesse à beira de explodir. Seu filho, ele não é o único que pode estar envolvido. Eu também fiz um teste. E o resultado precisa ser revelado, antes que seja tarde demais. E naquele momento, tudo começou a desmoronar. O que significava isso? Meu coração batia descontrolado, e o que eu pensava que era uma simples tarde de revelações familiares, agora se tornara em um labirinto de confusão e dor. Segredos? Que tipo de segredos? Perguntei, quase sem voz, o desespero prenunciando a tempestade que se aproximava. Então, um grito agudo ecoou da rua. Todos nós viramos a cabeça, apontando os olhares para a janela. Um homem em pânico corria na direção da nossa casa, gesticulando freneticamente. Ele tinha um olhar desesperado e a polícia o seguia de perto. Meu coração parou. Ele se aproximou da porta e, com a voz embargada, gritou: Eureka! Eu sou seu irmão, o verdadeiro destino de nossa família. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu mundo desabou novamente. Meu irmão? Eu não tinha ideia de que ele estava vivo. O que isso significava? As peças de um quebra-cabeça estavam se movendo de maneira caótica e eu não sabia como colar as partes de novo. Vou explicar tudo, mas precisamos ir agora. Eles vêm atrás de você, ele gritou, olhares de terror em todos nós. As sirenes ficaram mais altas e a tensão em meu peito se transformou em pânico. Que tipo de segredos eu estava prestes a descobrir? E como isso se relacionava com tudo o que já vivemos? O que mais não sabia sobre minha própria vida? A tempestade estava apenas começando a se formar. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Cada uma das palavras de Mariano reverberava em minha mente como um eco distante. Ele disse que era meu pai e que Clara era também sua filha. Um turbilhão se formava e nada do que acreditava ser verdade fazia sentido agora. Um grito estrangulado escapou da minha garganta. Eu só queria entender, mas as peças se misturavam em um quebra-cabeça enigmático que nunca pedi para resolver. O olhar do meu filho estava fixo em mim, petrificado, sua confusão refletindo a minha. Mãe, isso é verdade? Eu não sei, amor, respondi, a voz falhando. O que eu podia dizer? Minhas mãos tremiam. Mariano, como você pode fazer isso? Como você escondeu tudo? Perguntei, me voltando para ele, lágrimas começando a se acumular em meus olhos. Eu fiz o que eu achei que era certo. Foi para proteger você e Clara, respondeu ele suplicante.
E os segredos, eles estão mais interligados do que você imagina. A vida de todos nós é como uma teia de mentiras. E agora você precisa saber. Do outro lado, Clara olhava com ternura, mas eu via as sombras da insegurança em seu rosto. Como assim escondidos? Que mais vocês estão deixando de mim? Eu disse, o desespero transparecendo. Juro que podia sentir o chão sumindo sob meus pés. Leopoldo, que até então parecia em estado de choque, agora se adiantou, a raiva crescendo dentro dele. Chega! Você não pode simplesmente entrar na vida deles do jeito que quiser. Nós éramos uma família. Você não tem o direito de se intrometer. Mariano, a tensão aumentava e minha cabeça girava. Ele não é só seu filho. Nunca foi. Esse garoto é meu. A última frase dele explodiu no ar e eu senti o sangue correr para o meu rosto. Antes que eu pudesse responder, uma sombra passou pela janela e uma luz brilhante invadiu a sala. Um carro parou abruptamente do lado de fora e a campainha tocou de novo. Um arrepio percorreu minha espinha. Que mais poderia acontecer? Com o fôlego preso, caminhei lentamente até a porta, cada passo pesando como chumbo. Abri devagar e lá estava uma mulher, com expressão tensa e apressada. Desculpa, posso entrar? Eu preciso falar com você, Eureka. A voz dela estava trêmula e o terror em seus olhos fez meu coração acelerar ainda mais. Quem é você? Perguntei. Mas minha mente já começava a formular hipóteses aterradoras. Meu nome é Rita. Eu preciso falar sobre o passado, ela disse entrecortada, como se estivesse fugindo de algo. Antes que eu pudesse questionar, ela olhou longe, como se estivesse escutando algo que nós não conseguíamos. O som de sirenes começou a ecoar ao fundo, atravessando as conversas frenéticas na sala. A atmosfera tornou-se ainda mais carregada, como se uma tempestade estivesse se formando. Mariano parecia ter congelado, e Clara olhava para ela com um olhar que transparecia reconhecimento. Rita, não! Você não deveria estar aqui! Ela disse, a voz tremendo. Eu tinha que vir. É sobre o teste de DNA. Você não sabe tudo! Rita soltou de uma vez, e a sala inteira pareceu parar. Cada um de nós estava preso em um suspense feito de dúvidas e incertezas. Que teste? Eu interrompi, assustada. A ideia de mais segredos me consumia. O que mais havia sido guardado de mim? Mas a mulher parecia determinada, como se a revelação estivesse à beira de explodir. Seu filho, ele não é o único que pode estar envolvido. Eu também fiz um teste. E o resultado precisa ser revelado antes que seja tarde demais. E naquele momento, tudo começou a desmoronar. O que significava isso? Meu coração batia descontrolado. E o que eu pensava que era uma simples tarde de revelações familiares, agora se tornara em um labirinto de confusão e dor. Segredos? Que tipo de segredos? Perguntei, quase sem voz. O desespero prenunciando a tempestade que se aproximava. Então, um grito agudo ecoou da rua. Todos nós viramos a cabeça, apontando os olhares para a janela. Um homem em pânico corria na direção da nossa casa, gesticulando freneticamente. Ele tinha um olhar desesperado e a polícia o seguia de perto. Meu coração parou. Ele se aproximou da porta e, com a voz embargada, gritou: Eureka! Eu sou seu irmão, o verdadeiro destino de nossa família. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu mundo desabou novamente. Meu irmão? Eu não tinha ideia de que ele estava vivo. O que isso significava? As peças de um quebra-cabeça estavam se movendo de maneira caótica e eu não sabia como colar as partes de novo. Vou explicar tudo, mas precisamos ir agora. Eles vêm atrás de você, ele gritou, olhares de terror em todos nós.
As sirenes ficaram mais altas e a tensão em meu peito se transformou em pânico. Que tipo de segredos eu estava prestes a descobrir? E como isso se relacionava com tudo que já vivemos? O que mais não sabia sobre minha própria vida? A tempestade estava apenas começando a se formar. Antes que pudéssemos processar tudo, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Uma explosão. A casa tremeu e janelas estouraram ao nosso redor. O caos se instalou em um instante. Gritos e fumaça começaram a invadir a sala, e meu instinto foi de pegar meu filho e correr. Saia! Saia agora! Gritei, puxando-o pela mão. Mas algo me segurou. O olhar de Mariano estava fixo na porta. Ele olhou para mim com desespero. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Não agora! Precisamos sair! E enquanto puxava meu filho, uma ideia aterrorizante me atingiu. A explosão não era aleatória. Alguém estava atrás de nós. O passado que parecia distante, agora estava a poucos passos de nos alcançar. Corri e levei meu filho para fora, onde a caótica cena se desenrolava. O que realmente significava a presença de Mariano e Rita? Havia algo mais que os unia. Alguma conexão que estava além do que eu podia ver. E o que mais tinha sido escondido de mim? A verdade estava prestes a ser desvendada. E as consequências seriam devastadoras. O chão borbulhava sob nossos pés, enquanto eu puxava meu filho, tentando afastá-lo da fumaça que começava a invadir a casa. O caos lá fora era insuportável. Gritos, sirenes e o cheiro de queimado se misturavam em uma sinfonia aterradora. A adrenalina tomava conta de mim, mas uma parte de mim não podia deixar de pensar em Mariano, em Clara, em todos os segredos que agora pareciam se entrelaçar numa teia sinistra. Vamos, garoto! Eu gritei, minha voz soando quase irreconhecível, encolhida pelo pânico. Ele estava atordoado, os olhos grandes em meu rosto, buscando respostas que eu não tinha. Quando finalmente consegui arrastá-lo para fora, a cena que encontramos era mais surreal do que qualquer um poderia imaginar. Um grupo de policiais cercava a entrada da casa, enquanto um oficial se aproximava de nós com um olhar severo. "Vocês precisam sair daqui!" ele gritou, alertando o que poderia ser uma solução ou um desastre. Neste momento, meu coração batia ritmicamente em um terror silencioso, e eu sabia que o que quer que estivesse para acontecer mudaria tudo. Mas então, uma explosão ensurdecedora ecoou do fundo da rua, seguido pelo "Es! Agora!" gritava o policial, e o pequeno semblante do meu filho tingiu-se de uma nova cor: medo. "Eu não quero, mãe!" ele gritou, voltando-se para mim, e eu podia ver as lágrimas nos olhos dele. Mas não havia tempo para hesitações. O pânico tomou conta de mim e eu gritei: "Seu pai! Nós precisamos dele!" Nesse momento, enquanto a fumaça se dissipava ao nosso redor, o caos pareceu se acalmar e um rosto conhecido surgiu entre as sombras. Era Leopoldo, seu rosto marcado pelo desespero. "O que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui?" "Temos que sair." "Eles estão atrás de nós!" exclamei, puxando meu filho mais perto. Os olhos dele estavam cheios de confusão, mas ele entendia a urgência na minha voz. Então, um novo grito ecoou, não do medo, mas da revelação. "Eureka!" A voz de Rita cortou o ar como uma faca afiada. "Você não pode deixar isso acontecer. Eles não podem descobrir." Meu coração parou. "Que descoberta? O que mais está escondido?" Antes que eu pudesse entender, uma lufada de vento rodopiou e uma estrutura próxima começou a desmoronar. Uma pedreira, uma parte da história, desmoronando bem diante de nós. Então, Rita disparou. Eu sou a mãe dele. Eu sou a verdadeira mãe. Clara não é a única. O que você achava? Não é só o que Leopoldo disse. É tudo mais profundo.
O impacto dessas palavras foi como um tapa na cara. O mundo ao meu redor flutuava. Cada respiração se tornava mais difícil. Como assim? Clara? Meu filho? A ideia de que Clara e Rita poderiam ser mais do que mãe e filha balançou a estrutura da minha realidade. Não, isso não pode ser verdade. Gritei, mas a temerosa possibilidade começou a se estabelecer em meus pensamentos, como uma mancha escura. Meu filho, nosso filho, algo nele estava se quebrando. Está tudo conectado. Não são apenas mentiras. Você não entende, Eureka. Mariano gritou implorando. As coisas são mais complicadas. Meus joelhos quase cederam sob o peso daquela verdade terrível. A casa, a vida que eu conhecia, tudo começava a desmoronar como aquele edifício atrás de nós. A confusão tomou conta e eu só pensava em uma coisa. Se existia uma maré de segredos, qual seria a próxima onda? Vai ser uma tempestade e você precisa decidir de que lado está. A voz de Rita ressoou fundo, uma advertência. Enquanto eu a encarava, a fumaça começava a engolir tudo ao meu redor. E logo, como se o universo estivesse se atacando, uma nova explosão estalou atrás de mim. Plena e intensa. O risco se tornava real e a verdade começou a se misturar com mentiras em um pano imenso e complexo. Enquanto as chamas começavam a arder ainda mais forte, tudo o que conseguia pensar era: onde estava a saída desta tormenta? E se as respostas para esses segredos estivessem mais próximo do que eu pensava? As sombras ao meu redor pareciam dançar, e a pergunta ficou gritando em minha mente, enquanto tudo parecia se desenrolar em um horror que mal podia imaginar. O que mais estava escondido? O que mais eu não sabia? O chão tremeu sob nossos pés. E a escuridão começava a se misturar com o caos. As sirenes gritavam ao fundo, e o calor das chamas se espalhava. Eu olhei para meu filho, sentindo o aperto no peito. Vamos, precisamos ir. A adrenalina disparou, e cada segundo contava. Ele hesitava, o medo nos olhos. Mãe, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Depois eu explico. Agora é hora de correr. Eu puxei sua mão tentando empurrá-lo para a frente, mas uma sombra se aproximou. Era Mariano, e seu olhar estava carregado de desespero. Eureka! Isso não é o fim! Precisamos enfrentar isso juntos. Como assim enfrentar? O que você escondeu de mim? A raiva e a confusão se misturavam dentro de mim. Estávamos cercados por segredos e eu estava cansada de ser mantida no escuro. Você tem que confiar em mim. O passado pode ser pesado, mas é a única maneira de tudo isso acabar bem. Ele hesitou e as palavras pareciam travadas na garganta dele. Antes que eu pudesse responder, uma explosão próxima fez o chão balançar e uma onda de calor nos atingiu. Meu filho gritou e eu o abracei, sentindo seu corpo tremer contra o meu. O pânico explodiu em meu peito enquanto tentava manter a calma. Rita e Clara, elas podem ajudar. Você precisa saber a verdade sobre elas. A voz de Mariano soou como um sussurro desesperado. Não dá mais! É tudo uma bagunça e eu não entendo nada. Gritei para ele, mas enquanto me preparava para um desespero maior, algo na minha mente começou a mudar. Precisamos unir forças. Precisamos de um plano. Isso mesmo, precisamos! A voz de Rita surgiu, cortando o ar pesado. Ela apareceu do lado de Mariano, sua expressão decidida. Se não fizermos isso agora, tudo o que temos pode ser destruído. Ouvindo suas palavras, uma onda de esperança brotou dentro de mim. Certo, o que fazemos? Perguntei, olhando para todos em volta. Esse plano não poderia acontecer se não estivermos juntos. Precisamos confrontar os que estão atrás de nós. Todos eles, Mariano disse. E eu sabia que ele se referia ao passado obscuro da nossa família. Ouvindo isso, meu filho olhou para mim e sentiu uma onda de amor e proteção.
Estarei com você, mãe, ele respondeu, e nesse momento um novo propósito se formou dentro de mim. Antes de qualquer coisa, precisamos escapar desta casa. A voz de Leopoldo cortou e parecia que ele finalmente queria fazer parte da luta. Vamos, juntos! A fumaça começava a se dissipar e conseguimos encontrar uma saída. Corri em frente, puxando meu filho. Rita, Mariano e até Leopoldo nos seguiram. Cada passo era carregado de um novo entendimento. Fez sentido. Aquelas pessoas eram mais do que apenas aliados em nosso caminho. Éramos parte de uma mesma história, entrelaçada de modo inegável. Chegando do lado de fora, olhei para a devastação que se espalhava pela rua. Mas em vez de desespero, eu sentia coragem. Uma vez que enfrentamos isso, a verdade será finalmente revelada, disse, a determinação ecoando na minha voz. Eu sabia que não haveria mais segredos entre nós. Não haveria mais mentiras. Meu coração pulsava forte, uma nova esperança florescendo em meio à confusão. E enquanto olhava para meu filho, sentia a certeza de que juntos poderíamos superar qualquer tempestade. Mas antes que pudesse refletir mais sobre o futuro, meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem inesperada. Olhei rapidamente, mas não havia tempo. Precisávamos seguir em frente, mais unidos do que nunca. E enquanto caminhávamos em direção ao desconhecido, uma nova narrativa começava a se desenhar. Uma história de força e superação. Um novo começo estava à vista. E agora, amigos, aqui é quando vocês entram na história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão mais emoções e reviravoltas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está junto nessa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. Por fim, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo. Esses momentos incríveis merecem ser compartilhados. Vamos juntos nessa jornada.